Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com a Sónia Soares. Sónia, grato por teres aceito o convite para virmos conversar sobre um tema que te está a apaixonar, não é? No momento presente. Sim, boa tarde, Marco. Obrigada. Primeiro quero começar por agradecer o convite. Aceitei, portanto, com muito orgulho de poder estar aqui e partilhar realmente este tema que me está a apaixonar, e outros que me trouxeram até aqui e que me apaixonam desde muito pequenina, se posso assim dizer. Floresta Nativa é o Game World que tu estás a co-criar. Fala-nos um pouco dele. O que é a Floresta Nativa, por tuas palavras? A floresta nativa, duas palavras, projeto ambiental. Mas, portanto, é muito mais do que isto. O que é que eu posso dizer sobre este projeto e aqui tentando também perceber de onde é que ele surgiu e a história deste projeto e do rosto do projeto, portanto, que sou eu, a Sónia, portanto, ahm, portanto, desde pequenina que sinto, portanto, que sou bastante, desde criança, apaixonada pela natureza e, portanto, sempre gostei muito de observar tudo aquilo que me rodeia. Eu até muitas vezes costumo contar uma história que envolve a minha irmã. Tenho uma irmã mais velha e que era responsável, portanto, por me levar com ela quando andávamos na escola primária para a escola e nunca foi uma tarefa fácil porque chegávamos sempre atrasadas porque eu parava para ficar a observar o passarinho, a folha que caiu, a gota da água, portanto, e acho que demonstra aqui um bocadinho esta minha curiosidade e o facto de quando estou na natureza parece, portanto, que fico envolvida num mundo só meu, numa bolha e que mais nada, portanto, se passa à minha volta. Portanto, com o passar do tempo, esta paixão foi crescendo. Com esta paixão cresceu também o desgosto e a preocupação com a destruição massiva da nossa casa, o planeta Terra, se podemos assim chamar, não é? Ah, Pertence a todos, aos que já cá estiveram e aos que vão estar também. E em 2001, portanto, ingressei no curso de Biologia, em Évora, fiz licenciatura em Biologia e desenvolvi, portanto, alguns trabalhos na educação ambiental, fiz também algumas pesquisas em ecologia e conservação, mas foi realmente com, portanto, o nascimento do meu primeiro filho que comecei a sentir realmente uma necessidade enorme de fazer algo para mudar ou para travar este rumo de destruição, portanto, a nível ambiental e natureza, ecossistemas e habitats, portanto, do nosso planeta. E com o nascimento da minha segunda filha, portanto, com o primeiro esta vontade de fazer algo mais, não é? De dar o meu contributo e 3 anos depois nasce a minha filha e então surge esta ideia e este projeto, a Floresta Nativa, após também ter, portanto, há algum tempo ter tomado conhecimento desta metodologia que é uma metodologia japonesa de reflorestação, que é um método Miyawaki, e que realmente me fez acreditar que com este projeto e seguindo esta metodologia poderia passar não só uma mensagem de consciencialização ambiental e trazer a população local ou um nível mais regional a envolverem-se em projetos de regeneração, mas também uma metodologia que permite recuperar e regenerar habitats degradados de uma forma mais eficaz. Portanto, isto temos aqui dados, aquilo que eu acredito que é mais eficaz e mais rápida. Portanto, tendo em conta toda esta urgência no qual nós estamos agora a passar, não é? Destas
alterações climáticas, o aquecimento global, a falta de água, isso tendo, portanto, a floresta aqui um papel essencial para tentarmos aqui diminuir um bocadinho ou travar, não é? Estas alterações a nível ambiental. Portanto, a Floresta Nativa é um projeto que faz reflorestação, portanto, faz intervenção ecológica em ecossistemas para a recuperação de ecossistemas que estejam degradados, utilizando esta técnica japonesa que tu estavas a falar. É isso? Sim, sim. E vocês são um coletivo, são uma associação, como é que estão organizados? Neste momento, o projeto é de apenas um rosto, portanto, estou responsável, portanto, tive esta ideia e continuo a ser, portanto, o elemento principal neste projeto e, portanto, tentar levar esta ideia e chegar a mais pessoas e fazer crescer. No entanto, tenho que referir que temos aqui, tenho muito apoio de familiar, amigos, voluntários, para conseguir desenvolver algumas tarefas e começo também, portanto, aqui a criar algumas sinergias, portanto, neste momento já tenho alguns parceiros que em algumas áreas que eu também sinto mais dificuldade, não é? Porque não são áreas que eu domino, me ajudam a estruturar e, portanto, a conseguir levar esta ideia de projeto a outros patamares. Hum. Podes-nos falar, Sónia, um pouco sobre o que é a técnica, em que é que consiste a técnica e o que é a diferencia, o que é que te apaixonou na técnica, o que é que te chamou para usar esta particular técnica de reflorestação? Portanto, o método Miyawaki, e fazendo aqui um enquadramento também, um bocadinho um enquadramento histórico, foi, portanto, inicialmente idealizado pelo botânico e professor universitário Akira Miyawaki, portanto, um botânico japonês, e, portanto, este método foi idealizado inicialmente para ecossistemas mais tropicais, por este botânico, e realmente ele começou a pensar nesta metodologia, portanto, devido às observações que fez no seu país e ter reparado que apenas 0,06%, portanto, da floresta no seu país era realmente floresta nativa. E ele conseguiu observar isto pelas aquelas ilhas de floresta, portanto, remanescente que ficaram em volta dos templos, Hum. portanto, que são construídos na floresta, onde eles, portanto, acreditam que os deuses habitam na floresta. E ao comparar estas ilhas com outros, portanto, fragmentos de floresta, percebeu que existiam diferenças. E tentou então, idealizou este método para conseguir recuperar a floresta, mas recuperar a floresta como ela realmente era antes de uma intervenção impactante do homem, pela ação do homem. E este método, portanto, isto surgiu ali em 1970. Foi por volta do ano 2000, este método 2010 foi trazido para a Índia e começou a ser bastante utilizado, tendo mais recentemente chegado à Europa e há cerca de 3 anos a Portugal, quando foi plantada a primeira floresta, mini floresta Miyawaki no país. Porque é que este método me encantou e é considerado um método revolucionário? Pelos princípios que segue e os resultados que se obtêm com esta metodologia. Primeiro é o facto deste método ser baseado naquilo que acontece na natureza. Portanto, Akira Miyawaki dizia: vai para a natureza, aprende com ela e depois replica. Portanto, perceber o que são as espécies nativas ou autóctones de uma região onde nós pretendemos reflorestar, perceber também o tipo de solo para
conseguirmos fazer de forma mais eficaz uma recuperação ao solo, portanto, o solo deve ser preparado. A plantação, ao contrário de muitas metodologias tradicionais, deve ser feita em densidade, portanto, no mínimo plantar 3 plantas por metro quadrado. Portanto, plantamos em densidade e também em diversidade. Conseguirmos, portanto, daquilo que observamos na natureza, e o que ainda é possível, portanto, observar, não é? Porque às vezes não é fácil nós encontrarmos fragmentos de floresta conservados, não é? Mas, portanto, cerca de 30 espécies nativas, autóctones, da região. Para além disso, é feita uma cobertura do solo e depois temos resultados de esta metodologia, portanto, e testada em todo o mundo, de 97% de eficiência para a sobrevivência das plantas. E temos plantas que crescem em média 10 vezes mais rápido. Portanto, ali ao fim portanto, de 20 anos, pode-se dizer que a floresta atingiu o seu clímax, que só aconteceria, portanto, se fosse uma sucessão ecológica em ambiente natural ao fim de 200. E depois, estas florestas, ao fim de cerca de 3 anos, são autossuficientes. E aqui é muito importante referir, portanto, deixamos de ter necessidade de regar as plantas, de regar a floresta, porque esta, à partida, será autossuficiente. E aqui, não só, ao plantar a floresta, não só conseguimos trazer água para o ciclo hidrológico, onde as florestas fazem parte, não é? Tentar combater aqui um bocadinho esta falta de água, como também deixa de ser necessário de regar. Para a gente clarificar, portanto, o método é aplicado em duas topologias, se eu bem percebi. Portanto, uma são as pequenas florestas, né, que é uma topologia mais pequena, com um conjunto de metros quadrados, será 100 metros quadrados. Tu não referiste o número, mas não sei porque eu tenho este número na cabeça. E a outra são, portanto, florestas maiores, né, em vários hectares, portanto, com propriedades maiores. Podes falar um pouco, distinguir as duas e se as qualidades que tu estavas a falar se aplicam às duas topologias? Portanto, o método Miyawaki, inicialmente, portanto, existe muita documentação portanto, deste método, mas é, portanto, para climas um pouco diferentes do clima mediterrâneo, dos ecossistemas mediterrâneos. Portanto, foi tudo mais desenvolvido em áreas de clima tropical e de ecossistemas tropicais. E, portanto, esta metodologia é bastante eficiente quando aplicada em pequena escala, por isso nós chamamos as mini-florestas. Portanto, pode ser aplicada a quem diga desde os 3 metros quadrados, que são chamadas as pocket forests, e aqui muito, se quisermos, para contexto urbano ou escolar, e estas florestas podem ir de 3 metros a 100 metros quadrados. Se, portanto, já tivemos terrenos um bocadinho maiores e da minha experiência isto tem acontecido imenso com famílias privados que têm terreno e querem também dar o seu contributo para o ambiente e garantir o futuro das gerações de hoje e, portanto, investem nestas plantações e aí, portanto, são áreas que variam entre os 100 e os 300 metros quadrados. Agora, para áreas maiores, uma vez que o método Miyawaki é um método muito exigente numa fase de pré-execução, portanto, até ao momento da plantação, de investimento de tempo, energia e, portanto, também de investimento financeiro.
acima de 300 metros quadrados pode já não tornar-se tão viável a plantação seguindo à risca o método Miyawaki. E aqui existem alguns princípios que podemos adaptar, tentando manter depois aquilo que são estas características de eficiência da metodologia. E aqui falo plantar espécies autóctones, porque realmente são aquelas que estão melhores adaptadas àquele clima, àquele solo, àquele contexto, não é? E plantar densamente. São sempre dois princípios que se devem manter e que vão potenciar o crescimento e o desenvolvimento, portanto, destas florestas. É claro que também o método é muito recente em Portugal e a ideia é conseguirmos, com os projetos que existem, também recolhermos informação e tentar adaptar, potenciar o método para o contexto nacional. Podes falar um pouco sobre isso? Portanto, tu disseste que ele chegou até há 3 anos, há cerca de 3 anos a Portugal. Portanto, podes falar um pouco quais são os projetos, onde é que se é possível visitar algum, onde é que eles estão situados no país, de um pouco do que está a ser feito usando este método. Portanto, vou começar um bocadinho pelo presente. Uhum. A Floresta Miyawaki fez no dia 25 de março, a Floresta Nativa fez agora, dia 25 de março, um ano de ter plantado a primeira Floresta Miyawaki em Algoz, portanto, no Algarve. É uma floresta de 100 metros quadrados, com, portanto, 260 plantas de 19 espécies autóctones diferentes. A primeira, portanto, que há conhecimento de ter sido plantada foi em 2021 pela Faculdade de Ciências, que é a Uhum. Floresta, e que pode ser visitada, portanto, é num espaço exterior da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que pode ser visitada, aliás, é um espaço aberto, público, qualquer um pode passar e observar esta floresta, que fez 3 anos, há pouco tempo, e, portanto, é uma prova viva, não é, da eficiência desta metodologia e realmente é considerada a floresta Miyawaki, ou a mini floresta Miyawaki com mais tempo em Portugal. Um ano depois surgiram, portanto, outras florestas. Surgiu o projeto Forest Impact, mais ou menos ao mesmo tempo que a Floresta Nativa e o projeto Ilhas de Biodiversidades. Portanto, são outros dois projetos que também têm plantado estas mini florestas Miyawaki. Portanto, o Forest Impact tem conseguido desenvolver várias plantações em escolas em Évora, tem sido um trabalho magnífico. E a Forest Ilhas de Biodiversidade plantaram uma mini floresta numa zona industrial em Setúbal, também tem tido um crescimento e uns resultados ótimos, e este inverno também já plantaram mais 2 florestas em Lisboa. A Floresta, portanto, que pertence ali à Faculdade de Ciências. Depois temos também a Urban, que tem desenvolvido várias plantações de florestas Miyawaki também em Lisboa. Portanto, já temos grandes áreas, não são juntas, mas fragmentos, não é? Vários metros quadrados de florestas plantadas. Existem outros projetos e até por aqui uma ideia vinda da To Adapt e da Urban, estamos a tentar então criar uma rede de mini florestas e tentar mapear as florestas Miyawaki que já existem em Portugal e tentar perceber os projetos que estão a ser desenvolvidos e ver como é que podemos, portanto, todos juntos, cá está estas sinergias que são super importantes e tendo em conta que é uma metodologia bastante recente no nosso país, todos juntos, portanto, cada um vai fazendo a sua parte, mas depois juntando os resultados todos,
perceber como é que isto funciona no nosso país, não é? Grato, Sónia. Deixa-me dizer-te que há aqui entrevista com o Gil Penha Lopes, do Centro de Investigação do CE3C, que tem sido o centro que tem dado vida a este projeto cá, não é? Quer ao Permalab, quer à Steiny Forest. O David Avelar também tem aqui uma entrevista com o Permalab, e o Pedro fez a entrevista sobre a tua Adapt. Portanto, temos já aqui registados em entrevista uma parte das pessoas que estão diretamente envolvidas no trazer e no suportar este projeto cá. Grato por tu teres posto esse em cima da mesa e mostrares o estado da arte neste momento, como é que as coisas estão, o que é que está a acontecer, e mostrares essa diversidade. Eu depois vou-te pedir para tu me mandares links para pormos nos comentários da entrevista para quem quiser ir ver os projetos e as plantações e o que está a acontecer, poder se informar e contactar-te até se for o caso para saber mais. Sim, 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 sim. O que é que tu sonhas? Eu sei que tu tens, portanto, que estas experiências que tu tens vivido têm-te estimulado e que o sonho está a crescer. Com o que é que tu sonhas? Qual é o teu sonho para este projeto? Sim, este projeto, e eu posso muito falar no sonho, porque realmente este projeto surgiu muitos destes sentimentos contraditórios dentro de mim, não é? E realmente sentir a necessidade de fazer algo. Eu costumo dizer que eu quero mudar o mundo, mas eu não mudo o mundo sozinha, não é? E tenho noção disso. Mas se eu puder, logo à partida, com este projeto, alertar, portanto, as pessoas para esta grande necessidade de conservarmos, portanto, os ecossistemas, o habitat, o ambiente, e o planeta, para garantir o futuro das gerações de hoje e das próximas. E realmente tem sido, uh, tem sido espetacular toda esta vivência. O projeto tem pouco mais de um ano, porque vejo, portanto, que existem muitas outras pessoas de uma forma ou de outra, portanto, com o mesmo sonho, com a mesma vontade, e, portanto, realmente não estamos sozinhos, pelo contrário, conseguimos, em diferentes vertentes, em diferentes áreas, temos aqui pessoas a trabalharem para esta conservação, para esta regeneração, portanto, juntos podemos trocar experiências, ideias, e, portanto, eu acho que isto é super importante para o desenvolvimento deste sonho. As pessoas que se cruzam, no meu caminho e que também me enriquecem, com experiência e passagem de conhecimento. E se numa fase inicial, se calhar para mim, o objetivo principal passava mais por números, reflorestar 1 hectare ou plantar 3.000 plantas. Hoje em dia, realmente, aquilo, acho que o sonho passa muito, e o que eu vejo de futuro é realmente conseguir chegar ao maior número de pessoas e a conseguir aproximar as pessoas que também se cruzam no meu caminho e que têm pontos em comum comigo ou com outras, e dessa forma, portanto, tornar o sonho realidade. E tu gostavas de experimentar esta técnica em mais hectares, portanto, de sair para além dos 300 metros quadrados que tu falavas, portanto, levar para outro tipo de dimensão. Conheces experiências dessas que se estejam a passar em Portugal ou no mundo, de pessoas que estejam a aplicar esta técnica para mais quantidade de floresta, para florestas maiores em vários hectares? Sim, e esse era um objetivo, portanto, conseguir, não digo seguindo os pressupostos à risca, portanto, na totalidade, mas a maioria conseguir, portanto, aplicar esta metodologia em áreas maiores e, portanto, termos também aqui casos de estudo, não é? Para conseguirmos testar a metodologia e formas de adaptar ao contexto, aos ecossistemas mediterrâneos. Porque nós, por exemplo, aqui uma questão sempre que se põe é a questão da água, não é?
Portanto, falta de água em muitas das zonas do país. E que numa fase inicial é realmente preciso termos água. Existem alguns estudos realizados já com bastantes anos, portanto, na Sicília, mas são em áreas grandes, mas não grandes o suficientes como a gente, portanto, como aquilo que eu e outros, portanto, outros projetos idealizam, falarmos, por exemplo, de 200, 300 hectares de reflorestação, mas que realmente requer adaptações profundas da metodologia, sim. Até porque eu acho que essas ações de reflorestação são hoje em dia muito importantes, não só porque estamos a plantar árvores, mas porque estamos a plantar florestas e com a floresta todos os benefícios ambientais que advêm, sociais, se quisermos, portanto, para áreas maiores acrescentar aqui benefícios sociais, económicos, portanto, são projetos holísticos. Eu acho que quanto maior a área, portanto, mais valor de ecossistema nós conseguimos aqui acrescentar, não é? Biodiversidade para a sociedade, em termos de benefícios ambientais, saúde, bem-estar, provavelmente desenvolver economia, portanto, à volta da floresta. Como é que tu vês, como é que tu interligas aquilo que o teu sonho, a tua vontade de aumentar floresta, e usando este método, com aquilo que se está a passar noutras partes do mundo onde as pessoas usaram este método? O que é que aconteceu? Tu tens casos, conheces casos do que é que tem estado a acontecer noutras zonas onde tem sido usada esta prática e quais têm sido as consequências, o tipo de desenvolvimentos que têm sido feitos? Conheces, podes falar um pouco mais sobre isso? Porque Sim, estamos com os 3 anos em Portugal, não é, é pouco, não é? O que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido nos outros lugares? pronto, os projetos assim com mais tempo e que nós podemos, portanto, aceder a bibliografia, a informação já com mais anos de estudo, a maioria cá está em ecossistema tropical, mas são resultados, portanto, como eu tinha dito inicialmente, que diferenciam esta metodologia de outras, aqui principalmente pela taxa de sobrevivência das plantas e por um crescimento acelerado. Portanto, temos realmente, é possível observar muitos casos, portanto, diferentes plantações em que, cá está, ao fim destes 3 anos, temos florestas autossustentáveis e ao fim de 10 anos temos verdadeiras florestas. E quando nós dizemos, portanto, florestas densas, não é? Que com todos os benefícios associados. Se nós formos medir a temperatura dentro de um fragmento que seja de 100 metros quadrados de uma floresta destas e do lado de fora, podemos verificar que há variações até 10 graus de diferença de temperatura. Portanto, dentro da floresta é mais fresco do que fora, e falamos de pequenos fragmentos de floresta, não é? E depois temos também estudos feitos na Europa, não é? Portanto, onde o método começou aqui a chegar a este lado do mundo e em que se verifica também, portanto, a eficiência para estas taxas de sobrevivência e de crescimento das florestas. Muito importante, aqui tem sido bastante explorado o conceito em, portanto, espaços urbanos, onde as pessoas aqui, portanto, a pensar um bocadinho na população local, tiram um grande benefício destas áreas verdes, de saúde, bem-estar, desenvolvimento de atividades, sensibilização ambiental e também em escolas. Portanto, tem cada vez mais utilizado em contexto escolar porque são verdadeiras salas de aula ao ar livre. E se nós não conseguimos levar as crianças até à floresta, porque não levar a floresta até às crianças e tudo o que advém disso, não é? Portanto, em termos de conhecimento, exploração de temas, pode-se falar de arte, pode-se falar de matemática, pode-se falar de ciências, portanto, e são estes os,
Neste momento acho que são as principais aplicações e que se tem mais informação. Como é que portanto, tu queres viver fazendo este tipo de projetos, não é? Realizando este tipo de projetos? Como é que tu estás a pensar, ou como é que tu tens conseguido, não é? Mas, dada o projeto tem sensivelmente um ano, portanto, como é que tu tens conseguido pagar contas, trazer sustentabilidade financeira para o projeto? Como é que tu estás a imaginar que isso será possível? Portanto, o que é que nos podes dizer sobre isso? Nesta fase inicial do projeto, aquilo realmente, a procura, né, o público-alvo a que tem chegado esta mensagem e que tem procurado, passa muito por privados, portanto, com terrenos e que realmente preocupados, portanto, com o ambiente e realmente querem investir, em regeneração nos seus terrenos. E também, muitas vezes, são famílias com filhos, ou os avós e os netos, e querem realmente não só é a plantação, mas é o exemplo e é a mensagem que se passa para as gerações, não é? E para as pessoas que estão ao nosso lado e para as gerações futuras. E, portanto, as pessoas entram em contato comigo muito, portanto, eu forneço o serviço de consultoria sobre a metodologia, portanto, e oriento as pessoas no desenvolvimento do projeto de plantação, não é, de mini florestas Miyawaki, nos seus terrenos. Pontualmente, também organizo workshops sobre a metodologia, faço apresentações em escolas e, principalmente é isso, sim, workshops. Tenho também aqui, portanto, a floresta plantada em Algoz, portanto, assim, de 3 em 3 meses organizo visitas guiadas, porque há muitas pessoas sempre com vontade de visitar e conhecerem e verem o resultado ao vivo, não é? Da metodologia, portanto, a floresta foi plantada num terreno privado e inicialmente foi um investimento, portanto, feito pessoal, não é? Meu, para mim, para o projeto, para a família, e também, portanto, quando organizo estas atividades e tento sempre introduzir fatores novos, também são atividades, portanto, pagas. Tu vives, Sónia, tu vives no Algarve, na zona perto de onde plantaste essa floresta. Não, eu vivo no Barreiro, Uhum. portanto, eu sou do Barreiro. Aos 18 anos fui estudar para Évora, depois vivi algumas partes do país e do mundo, e em 2008 eu comecei a trabalhar no Algarve e em 2018 regressei para o Barreiro quando nasceu o meu primeiro filho. E, Sim. No entanto, a floresta foi plantada aqui no Algarve, ah, primeiro porque eu queria que fosse não só a floresta, mas a mensagem que se passa em si. E acho que é um tema muito pertinente e atual falarmos de florestas e de água, tendo em conta a seca, e a falta de água que o Algarve, portanto, vive já há alguns anos, não é? E que fazia todo o sentido esta floresta ser plantada aqui. Para além de que foi onde arranjei, portanto, terreno para o fazer. Portanto, é terreno privado, é de um familiar, é o meu sogro, uhum, e foi realmente onde consegui fazer o primeiro ensaio. certo. E, e, e não foi muito fácil conseguir este pedacinho de terra, porque o meu sogro não concordava nada com esta ideia, mas hoje em dia está rendido. Hum. Podes falar um pouco disso, das resistências que as pessoas sentem a este tipo de metodologia, a este tipo de aproximação? Sim, logo à partida, quando começa a falar sobre o método, há resistência. Primeiro, relativamente à densidade. 3 plantas por metro quadrado é logo, vão morrer, não sobrevivem. Mas é o contrário, não é? Aqui a questão da densidade é que faz com que elas, uma vez que têm o sol perfeito e todas as condições, vão competir positivamente pelo sol e também aqui há trocas de mensagens, ah, para crescerem mais e mais rápido, não é? E depois
é o trabalho a priori que necessita, porque se nós depois pensarmos que em termos de manutenção e monitorização, portanto, ali para os primeiros 3 anos, e que depois que estas florestas são autossuficientes, em termos de trabalho, não é? De investimento de energia e de tempo, realmente isso recupera-se muito rapidamente. Mas a preparação do solo, portanto, que aqui, por exemplo, em Algoz, portanto, escavámos a 1 metro de profundidade e preparámos, adicionámos os compostos, preparámos o solo. Portanto, as plantas, quando chegam à terra, têm o solo perfeito, não é? Portanto, a escavação, o plantar densamente, as pessoas ficam logo assustadas. E depois, há a questão da seleção das espécies a plantar, que as pessoas muitas vezes até conhecem, mas ficam inseguras ou então não conhecem. E não é fácil de encontrar depois em viveiros, se não fizermos a sementeira, não é? Em viveiros estas espécies. São viveiros muito específicos que estão especializados em produzir, portanto, plantas nativas de Portugal e que têm o cuidado, portanto, de recolher as sementes, de fazer os viveiros, portanto, em todas as condições para termos plantas saudáveis quando plantamos nestas florestas. De qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, tenha uma empresa, tenha um bocadinho de terra, porque uma empresa também pode plantar isto nas suas instalações, nos seus contextos e fazer até uma dinâmica de team building, convidando as suas pessoas a participar no processo, a fazer a plantação e por aí fora. Tu falaste ainda há pouco das famílias e de privados que têm essas possibilidades, também já falaste de escolas como sendo potenciais contextos onde estas coisas se aplicam. Eu penso que tu falaste da Urban, não é? Portanto, está a ser em Lisboa, está a ser num terreno camarário, não é? Num protocolo entre a Câmara Sim, e essa associação, que está a fazer, penso que na zona da Bela Vista, é isto? Estou correto sim, na informação? sim, sim. E, portanto, isto também se pode implementar nesses terrenos, nos terrenos públicos, nos terrenos em baldios juntos às aldeias. Portanto, este tipo de metodologia tu podes aplicá-lo em conjunto com as pessoas, em conjunto com as pessoas que estão interessadas em fazer isto, como participativo, e por isso é o elemento que tu focavas ainda há pouco da educação, não é? Portanto, se eu Sim. quero fazer, se eu estou a ouvir esta conversa e digo, oh, eu gostava de ter uma destas na minha zona, portanto, a proposta será contactar-te e vir conhecer uma destas florestas, vir ver como é que elas funcionam e depois, em conjunto contigo, desenhar como é que seria feito na sua região. Portanto, provavelmente envolvendo os voluntários, portanto, envolvendo um conjunto de pessoas, a comunidade, ou a empresa, ou quem for a família, portanto, dependendo do contexto onde está, ou os amigos onde está a realizar. Seria isto, resumi bem aquilo que poderia ser uma aproximação para implementar uma Tiny Forest, uma Sim, floresta, sim, uma mini totalmente, floresta. Marco, totalmente. E a metodologia também passa por isso, envolver as pessoas. Portanto, daí o serviço de consultoria e metodologia. E às vezes as pessoas dizem, tem 500 metros quadrados. E eu digo, vamos plantar 100. Eu planto 100 com vocês. Vamos envolver, vamos todos participar em todas as fases de desenvolvimento do projeto. Vamos ver um design, um objetivo, tem que se perceber a cada contexto qual é o objetivo, o design que se faz, porque depende muito depois do uso que se quer dar à floresta. E depois as pessoas ficarem com ferramentas e o conhecimento para se quiserem replicar naquela zona ou noutra. Uhum. E envolver família, comunidade é sempre importante. Uma outra preocupação, há bocado não disse, é as pessoas, quando for para plantar, são tantas plantas, como é que fazemos? Voluntários. Uhum. A floresta tanto plantada em Algoz, o ano passado, tiveram aqui 50 voluntários. E como é que é? Tu falaste nos primeiros 3 anos, ela é exigente, é preciso regar, é preciso fazer algum trabalho de manutenção. Como é que isso é feito? São pessoas, és tu que fazes, como implementador do projeto, são as pessoas que se comprometem a cuidar. Como é que é feito esse trabalho de manutenção ao longo dos 3 anos seguintes? Sim, normalmente depois da plantação, essa fase de manutenção e monitorização, eu sugiro que seja feita, portanto, pelas pessoas, não é? Que são proprietárias das suas florestas. Dou, portanto, as orientações necessárias,
mas também estou disponível sempre quando há dúvidas ou para me deslocar ao terreno, até porque quando estamos envolvidos, nós depois parece que nutrimos algum carinho por estes espaços verdes e sempre a curiosidade de espreitar, portanto, como é que estão, não é? Como é que as plantas estão a crescer, como é que tudo isto está a acontecer, se está dentro daquilo que se espera, não é? E acaba sempre por haver aqui depois esta ligação. Não é muito difícil, portanto, a manutenção passa pela rega, que vai diminuindo ao longo do tempo, não é? Portanto, ver a cobertura no sol, se o sol consegue manter a umidade e ir repondo a cobertura quando necessário. Tentar às vezes também remover aquelas ervas mais invasoras que vão aparecendo. Portanto, manutenção basicamente é isto, não tem muito Hum. mais. Aí a monitorização deve ser feita mais ou menos de 6 em 6 meses, os parâmetros a avaliar, depois com o tempo também nós podemos ir acrescentando parâmetros, mas inicialmente medir, portanto, o diâmetro da copa e do caule da planta e a altura, para conseguirmos perceber, portanto, as taxas de crescimento. Ao fim do ano, ver as plantas que sobreviveram ou as que morreram, para vermos, portanto, taxas de sobrevivência, podemos replantar, portanto, aquelas que morreram, portanto, em contexto familiar, local, é muito isto. Se estivermos a falar depois de projetos mais científicos, depois, em termos de parâmetros e medições, terá que ser mais específico, também consoante o objetivo de estudo, não é? Também sei que esta técnica muitas vezes é aplicada na mesma propriedade em vários sítios para fazer ignite de ignição de floresta, né? Tu conheces casos assim e como é que é os resultados entre ter essas várias ilhas, não é? Incluída há um dos projetos que tu falaste, chamava-se Biodiversidade. Ilhas de Biodiversidade, não é? Porque isto de facto tem a ver muito com isto, não é? Então, está conhecido como é que dessas ilhas elas se ligam, se crescem, como é que essa floresta se monta a partir desses lugares. Portanto, quando a técnica é aplicada em simultâneo portanto, no mesmo terreno, mas em diferentes locais. É assim, em contexto nacional, não consigo responder. Uhum. Mas em termos globais, aquilo que vemos em países, zonas em que temos plantações destas já há mais tempo e em que aqui há preocupação em conservar, não é? Estas áreas, porque tem que haver esse compromisso, não vamos plantar uma floresta para daqui a 10 anos cortar, não é? Portanto, onde temos plantação destas florestas Miyawaki e que se mantêm, portanto, conservadas, que realmente podemos desencadear aqui, portanto, partimos do pequeno, mas podemos chegar ao maior, não é? Portanto, tem impacto e estas florestas depois podem se desenvolver pelas áreas adjacentes e também atraem mais biodiversidade assim, não é? E, por exemplo, se nós temos mais pássaros que se vêm aqui alimentar, vamos ter dispersão de sementes e, portanto, é pensar no ecossistema todo, portanto, Uhum. está tudo interligado, não é? E ao ter estas ilhas de floresta, com certeza nós estamos a fomentar o crescimento e a possibilidade de estas áreas irem crescendo. Grato, Sónia, por teres vindo conversar aqui comigo. Estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa, teres mostrado um pouco o que é o método, o que é a floresta nativa e quais são os teus sonhos, como é que tu chegaste aqui e quais são os teus sonhos para o futuro. Eu gostava de terminar esta conversa falando de ti, não é? Nós falamos da floresta e da essência do método e eu gostava que tu descrevesses como é que tu vês a tua essência, como é que tu vês a essência da Sónia que sonha com a floresta e com a natureza. Como é que é? Como é que tu descreves tuas palavras, a tua essência? Mesmo isto, como disse ao início, muito apaixonada pela natureza, mas depois considero-me e vejo uma pessoa muito simples,
gosto de ver as coisas serem, portanto, realizadas de forma simples, fácil, focar em soluções, não nos problemas, e depois a humildade de, quando me sinto sozinha e que penso, pá, não tenho capacidade para, tenho esta ideia, este sonho, mas não tenho capacidade sozinha para fazer isto acontecer, de tentar juntar pessoas, mas de uma forma muito intuitiva. Não vou à procura. Às vezes há aqueles momentos a gente cruza-se com uma pessoa e parece que conheço já há imenso tempo que há ali uma afinidade e assim vou, portanto, vou traçando o meu caminho e criando a minha história e desenvolvendo este projeto. Portanto, muito à base de sentir, e de fazer os outros sentir. E é isso que eu tento fazer. Grato, Sónia. Grato por teres vindo conversar comigo. Obrigada eu pela oportunidade e adoro conversar sobre isto e sobre o que me apaixona. Obrigada.